Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Antes de entrar aí nos dois assuntos de hoje, vale ressaltar o que eu sempre digo aqui. Esse canal defende com unhas e dentes certos posicionamentos, e não pessoas em si, pois estas são corruptíveis. E não é o meio que as corrompe, a corrupção faz parte da nossa natureza. Mas sem mais delongas, acho que todos vocês já viram o vídeo que o Olavo de Carvalho soltou ontem sobre a ida de parte da bancada do PSL para a China, a convite do próprio Partido Comunista Chinês. E o que isso transmite para as pessoas que apoiaram o PSL nessas eleições é traição. Essa história pode também ter acontecido por inocência da parte desses deputados, talvez por deslumbramento, ou, como disse o Olavo, por analfabetismo funcional mesmo. Mas, sem dúvida, traição é a primeira leitura que se pode fazer nesse momento. Só que antes de promover alarde em cima dessa história e culpar todo o partido e até o próprio Bolsonaro, precisamos entender que o governo chinês enviou esse convite para toda a base governista e a grande maioria rejeitou. Esses deputados que aceitaram agiram por conta própria e sem qualquer participação do presidente do partido ou do presidente da República, que por sinal sempre demonstrou repudiar acordos com o governo chinês. Esse sistema chinês de reconhecimento facial nada mais é que um sistema de controle que passa muito longe dos princípios de liberdade individual defendidos pela direita, seja ela conservadora ou liberal. Instalar essa tecnologia nos nossos aeroportos e espaços públicos significa entregar ao governo chinês todas as informações das pessoas que moram no Brasil. Tanto aí que os representantes da empresa que criou essa tecnologia já foram presos em alguns países por espionagem. Se for tão importante para o nosso país ter um sistema de reconhecimento facial por questões aí de segurança pública, para assim facilitar o trabalho da polícia e do serviço de inteligência, que isso seja criado aqui e que seja devidamente utilizado de acordo com as premissas de privacidade e liberdade, e não como é usado na China, que mais se assemelha à distopia 1984 do George Orwell. O fato é que cogitar trazer uma tecnologia de um governo totalitário com profundas aspirações imperialistas ou é muita canalice ou muita burrice. Resumindo, a ida aí para a China foi um desastre em todos os sentidos, mas acredito que pela pressão dos verdadeiros direitistas desse país e também por parte dos eleitores desses parlamentares que agora estão se sentindo traídos, essa ideia de intercambiar a tecnologia comunista para o Brasil vai morrer na praia, assim como provavelmente vai morrer a carreira política de cada um deles. Mas enfim, agora vamos mudar de pato para ganso, como dizia minha mãe. Flávio Bolsonaro recorreu ao STF em busca do foro privilegiado. E isso é uma manobra perfeitamente legal, mas completamente vergonhosa para quem sempre nutriu o discurso de que esse sistema, a qual ele recorre agora, promovia impunidade nesse país. Inclusive, tanto o Eduardo como o próprio Jair Bolsonaro sempre deram declarações contra o foro privilegiado. É por isso que temos que cobrar um parecer urgente do Flávio a esse respeito e saber o que ele tem a dizer, se é que ele tem algo a dizer. Pois nesse primeiro momento, veja bem, posso estar errado, mas a leitura que se faz é que com essa manobra ele acaba mostrando que tem culpa no cartório e ainda coloca seu pai e até o Sérgio Moro, que é o atual ministro da Justiça, em maus lençóis. O Flávio Bolsonaro até então não era investigado, e sim o Queiroz. Há pouco tempo atrás ele declarou publicamente que pediu uma explicação da situação para o seu ex-assessor,
o Queiroz, e o mesmo o deixou plenamente convencido de que não havia nada de errado. Então, como é que agora ele solicita foro privilegiado? Parece não fazer sentido. Por um outro lado, e vamos ser justos, o caso não está sendo eliminado, como a imprensa aí quer fazer parecer. O que houve foi apenas uma suspensão, até que o relator Marco Aurélio Melo aprecie os recursos apresentados pelo advogado. O que a imprensa jamais vai te dizer é que se essa manobra fosse uma tentativa aí de abafar o caso, seria a pior manobra jurídica da história, pois trazendo o caso para o STF, a PGR terá poderes de ampliar a investigação, inclusive mirando no Flávio e no Jair, coisa que não seria possível com o processo correndo em primeira instância. Por isso, precisamos ter calma antes de esbravejar acusações. E como vivo falando aqui, a gente não tem políticos de estimação. Se escorregou em algum ato ilícito, não importa a proporção, deve assumir e pagar. Como vocês sabem, eu até defendi o caso do filho do Mourão. Não vi grandes problemas aí na promoção de um funcionário de carreira com um currículo impecável e com 18 anos de empresa. Mas essa movimentação do Flávio para tirar a investigação do Ministério Público e jogar para o STF, eu confesso que é muito estranha. Pode ter certeza que vai municiar a oposição, atrapalhar a governabilidade do Bolsonaro e prejudicar a aprovação das reformas que são tão necessárias para o nosso país. Eu até gostaria, mas não tem aí como discorrer muito mais sobre esse assunto, pois está tudo muito recente. E também eu não quero cometer injustiças nas minhas colocações. O que precisamos é aguardar alguma declaração do Flávio Bolsonaro e também do ministro Luiz Fux, que concedeu foro privilegiado para uma investigação que não aconteceu no atual mandato do investigado, contrariando assim as próprias regras do foro. Mas enfim, eu continuo apoiando o governo Bolsonaro. Esse governo tem tudo para ser um divisor de águas e fazer o Brasil despontar como uma grande nação. E é exatamente por isso que veja bem, se realmente o Flávio Bolsonaro for culpado, ele deve assumir logo essa bucha, assumir que acabou pegando carona em uma prática execrável que a gente sabe que sempre foi comum na política brasileira, que é esse pedágio cobrado de funcionários de gabinete. Mostrar que está arrependido, que aprendeu a lição, devolver o dinheiro, arcar com as consequências legais e parar com essa lambança. Do contrário, vai dar merda e todos nós vamos perder com isso. E por hoje é isso aí. Curte e compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais e até o próximo vídeo. Valeu!